20 anos. Para comemorar, trazemos a vocês uma programação especial que reflete a nossa atuação. Confira a programação completa no site www.sp.senac.br/Lapa-Cipião. Inscreva-se e participe. Utilize a hashtag Senac Lapa Cipião 20 anos e veja suas fotos no Instagram na recepção da unidade. E agora, para falar sobre o seu trabalho como atriz, o Senac tem o prazer de apresentar Maria Casadeval. Para mediar a atividade, convidamos André Pereira. Tenham todos uma ótima experiência de aprendizado. Boa tarde, boa tarde. Bacana você ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente, conversando um pouco sobre arte, enfim. Só um minuto. Tá. Bacana vocês terem feito o convite, né? Acho que é muito importante sempre, qualquer tipo de troca e de diálogo. Acho que é um momento que os diálogos estão aparentemente um pouco obstruídos, né? Acho importante que a gente promova esses encontros e eu tenho muito prazer em fazer parte deles. Bacana. Maria, conta pra gente um pouco da sua trajetória, como é que o teatro entrou na tua vida. Na verdade, eu costumo dizer que essa profissão, esse ofício é um pouco menos a gente que escolhe e mais a gente é tomado por ela de alguma maneira, né? Eu comecei a sentir muito cedo uma necessidade de transfigurar a realidade e o mundo ao meu redor, assim. Eu tinha um mundo e tenho um mundo particular muito próprio, assim. E eu precisava encontrar maneiras de trazer isso para o mundo real. E a escrita foi a primeira forma que eu encontrei, assim, de me decodificar. E assim eu levei por um tempo, assim, quando muito nova, isso aos 10, 11, 12 anos. E aí, quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos 16, eu comecei a trabalhar com publicidade para ganhar dinheiro. Eu acabei de ver uma pessoa que eu conheço tanto ali. E daí eu comecei a trabalhar com publicidade os testes e toda essa rotina de quem faz isso, assim, eles começaram a me levar para caminhos de procurar formas de me entender melhor com a câmera e de como aquilo funcionava para eu poder fazer o que eu tinha me proposto a fazer da melhor forma. Aí, assim, eu comecei a estudar interpretação para cinema, ainda no colégio. Aí, depois, eu continuei esse curso e, assim, me apaixonei por essa linguagem. E fui estudar jornalismo quando eu me formei, quando eu terminei o colégio. Porque eu ainda achava... Eu pensei em fazer cinema, mas eu achava, e ainda acho que a faculdade de cinema, ela demanda um conhecimento. Só que aí, no meio da faculdade de jornalismo, através desse curso de interpretação para cinema, eu comecei a conhecer muitos atores que frequentavam e faziam teatro na Praça Roosevelt. E foi assim que, mais ou menos aos 17 anos, eu comecei a frequentar esse movimento e comecei a entender que a minha manifestação artística ela ia além da escrita, mas que eu precisava do corpo integrado junto a ela, assim. Eu sempre tive o corpo muito presente, tanto quando você falou que é bailarina, eu falei, puxa, o corpo. Porque o corpo, para mim, ele sempre foi muito presente, de uma forma amadora. Eu fiz balé quando eu era mais nova, fiz ginástica olímpica, blá, blá, blá. Mas eu sempre fui muito expressiva com o corpo. E aí isso foi se tornando cada vez mais urgente. E eu entendi que, então, eu queria mesmo era fazer teatro, porque era onde eu poderia juntar as duas coisas as duas maneiras pelas quais eu mais consigo me expressar, que é a palavra... E a escrita é uma forma da palavra e o corpo. Então, foi assim. Aí eu comecei a estudar teatro. Depois eu continuei esse curso de cinema. Aí eu fui morar fora. Eu queria aprender... Dá para baixar só um tiquinho a efervescência teatral?
da praça e conheci o trabalho dos Parlapatões, vi alguns outros trabalhos, mas a linguagem dos sátiros me chamou muita atenção, assim. O Rodolfo, que é um dos fundadores da companhia e diretor da maioria das peças, todas, ele tem uma forma muito, a meu ver, muito livre de lidar com o teatro. E ele tem uma ousadia que me chamou muita atenção. Então, essa linguagem, desde o começo, me deixou muito encantada, assim, essa liberdade no fazer teatral. E eu comecei a acompanhar os projetos deles, e quando apareceu a oportunidade, eles abriram testes para um espetáculo, e aí eu logo me inscrevi. Mas foi essa liberdade, assim, essa vontade, na verdade, de dialogar, que é o que o sátiro chama de teatro veloz, mas é essa urgência de dialogar com o meio. Então, o Rodolfo, ele trabalha com obras já escritas e fechadas, mas ele trabalha muito com a criação coletiva, trabalha muito com o diálogo com o imediato. E isso me fascina muito, assim, poder transfigurar a realidade e não só reproduzir obras já conceituadas, enfim. O que acaba expandindo para o entorno, né? Porque o Rodolfo e o Ivan sempre dizem isso. Que o teatro tem esse poder mobilizador e transformador. E a Praça Roosevelt é uma prova disso, né? Assim, eles chegaram lá, tá certo que a praça é um espaço que vive de ciclos, né? Eles têm sempre o auge e a decadência, mas quando eles chegaram estava num processo bem decadente mesmo, e a partir do trabalho deles, a partir do exercício do teatro, eles conseguiram reconfigurar a praça reformada, e o espaço ganhando notoriedade imobiliária, assim, vai ficando cada vez mais difícil para a companhia bancar os aluguéis que vão subindo, vão inflacionando com essa melhoria do espaço. Então, chega um momento que o Ivan questionou, e agora, a gente vai sair da praça? Quer dizer, a gente contribui para todo esse movimento, e é justo que a gente agora seja expulso dele, justamente por um movimento que a gente iniciou. Então, esse diálogo permanente, e esse lugar de um pouco da marginalidade da praça me atrai, assim. E o Sátiros traduz essa linguagem em cena, muito. Né? E você disse que você tinha uma necessidade de dizer algo que foi transmutando com o teatro. Esse poder do teatro de transmutar, ele não é espontâneo, ele é mediado. O que depende isso acontecer em termos de preparação de ator? Como é que se dá isso? São processos muito particulares e depende muito de cada coisa que você se propõe a fazer, assim. Mas eu acho que o primordial para o trabalho de qualquer ator é a observação contínua e constante do meio e do ser humano, sobretudo. Acabei de ver a Pri também, amor. Agora baixou essa luz, agora ferrou. Então, e aí, essa curiosidade constante e um certo estado de encantamento com as coisas, assim. O cotidiano, ele é absolutamente... Ele é encantador, ele é deslumbrante. Depende muito do olhar que você dirige a ele, assim. Então, eu acho que você conseguir, porque é um exercício também, você se manter nesse estado de encantamento diante das coisas, eu acho que isso te proporciona olhares diferentes, que fogem do lugar comum. Então, você procurar olhar as coisas sobre outros ângulos. Tem uma metáfora que eu gosto muito, uma imagem assim, que é o Dalí, o pintor Dalí, quando ele era criança, isso me contaram também, nem sei se é verdade, mas enfim, tomei para mim. Ele carregava sempre um cristal assim no bolso. Aí um dia perguntaram, mas por que isso? Porque sempre ele olhava uma coisa que ele gostava, ele botava aquele cristal bruto na frente, assim. E aí ele ia virando para ver aquela imagem ou aquela situação de diferentes ângulos, assim. Então, acho que essa flexibilidade de perspectivas deve ser uma constante no trabalho, não só do ator, mas eu acho que de todo artista, né? Você procurar a sua maneira de olhar para as coisas, eu acho. Aí depois, claro, tem o processo de criação do ator e todas essas outras coisas que vêm, mas acho que a princípio esse é o estado principal. Na direção, a gente, é claro que tem uma série de informações que nos são dadas, de solicitações, no processo de criação mesmo. Como atriz,
O que você leva, como é que você constrói repertório para ser lapidado ou para ser posto em cena? Como é que você constrói isso? Primeiro, eu começo num processo de um pouco ignorar o meio para de referência, grafia, de tom, de linguagem. Então, eu procuro primeiro começar a criação independente do meio. E depois eu vou lapidando de acordo com o que o meio exige. É claro que se é uma criação para o teatro, aí o corpo se faz cada vez mais presente, uma construção mais minuciosa, né, onde, embora para a televisão eu faça isso também, e para a série também, a Lili é um caso clássico, não sei se alguém aqui viu o Lili a Ex, mas a Lili é um caso clássico de praticamente teatro na televisão, não no sentido de linguagem cênica, porque ela é bem cinematográfica, mas de criação de personagem, porque a Lili eu criei pedacinho por pedacinho, o corpo, a maneira como ela olha, a maneira como ela respira, a voz dela é diferente da minha. Então, primeiro eu faço o bruto da criação, que para mim cada processo demanda um tipo de criação, mas procurar nessas fontes primárias, que é o cotidiano, a música, a pintura, o cinema. Primeiro me cercar dessas referências. E a partir disso eu vou criando, eu vou experimentando. Acho que a experimentação também é muito importante. E aí, conforme o meio vai pedindo, então, se é para televisão, que é uma linguagem mais realista, naturalista, eu vou tirando um pouquinho da tinta aqui, equalizando ali, mas na minha construção como atriz está muito presente toda essa construção tijolinho por tijolinho, por mais que o meio não transpareça tanto, como é o caso da TV. Mas o teatro, e aí o teatro né, porque daí ele me permite criar com todas as articulações e para todos os lados, então aí o corpo entra com tudo e ele dialoga, ele é tão importante quanto a fala, ele é tão importante quanto todo o aparato do teatro, então é uma integração de coisas, né? Isso que me fascina no teatro. A Gina Rowlands esperou fazer a Lili, né? A Gina Rowlands, muito, muito. Ela é uma inspiração, assim, também de pessoa. Eu fico vendo umas entrevistas dela, assim, eu acho ela fascinante. Muito. E a Gina foi, na verdade, uma inspiração minha e com o diretor, o Luiz Pinheiro, que foi numa reunião, logo na primeira leitura do Lili. Posso deixar mais longe? Assim tá bom, né? Então, fica muito alto. E aí a gente estava conversando, eu tinha feito a primeira leitura, tinha sido bom. Ele falou, sabe, Maria, porque a Gina Rowlands, lá no Mulher Sob Influência, aí eu fiz, que é o trejeito dela no filme. Aí ele, caramba! E tal, não sei o quê. E aí foi o que de imediato identificou, assim, a gente, e que acabou unificando as nossas referências. E aí a gente partiu disso. E depois foram entrando outras coisas, mas ela foi um pouquinho a coluna vertebral da nossa criação, assim. Mas isso demonstra que o ator ele precisa estar antenado para poder ter essa linguagem de pronto, né? Porque o que eu mais percebo é que quando o ator ele se deixa disponível, o seu repertório, ele consegue captar a leitura que o diretor às vezes está mais nebulosa na hora de criar, né? E essa busca de repertório se dá na vida. Artista, na verdade. Ele é um inferno, porque ele não cansa de procurar, e ele se estrepa todo e continua procurando. E a criação, eu acho muito importante, assim, contar um pouquinho isso para as pessoas que estão entrando, né, no meio. Qualquer tipo eu acho que de manifestação artística, mas, sobretudo, o trabalho do ator, que é o que eu tenho mais propriedade, ele é muito... O trabalho em si mesmo, ele é o Jair Assunção, e ele sempre diz que
O teatro vai te dar o que você der para ele. É realmente difícil. E é bastante solitário. Né? E que formação talvez não seja a gente como ator precisa investir nessa formação, você acha? Veja, eu acho a formação extremamente importante. Primeiro porque eu acho que para você desconstruir qualquer coisa, isso também de novo em qualquer manifestação artística, mas você precisa construir primeiro. Você precisa entender as coisas que vieram antes. Você não precisa ser um livro de referências. Claro, quanto mais você tiver, melhor, e quanto mais você souber e procurar saber. Mas você precisa, no mínimo, estar curioso sobre o que aconteceu antes de você chegar até aqui, sabe? Porque é assim que você consegue construir o seu olhar sobre as coisas, para poder, se você quiser, depois, mais na frente, contestar tudo isso. Porque eu acho que ela é tão importante na medida que você também não tem que ser escravo da formação. Eu acho, por exemplo, às vezes, eu vejo um ator em cena e ele tem uma formação incrível, ele fez todos os tipos de curso, ele se formou na melhor federal do país e não sei o quê. E aí eu vejo em cena, ele é maravilhoso, só que eu vejo toda a técnica dele ali. Eu vejo ele um excelente ator, cheio de técnica em cena. Aí depois eu vejo um outro ator, que ele também tem formação, provavelmente, mas o que ele faz, meu Deus, parece que ele está inventando tudo ali na hora. Mas não, ele ensaiou cada movimento, cada partitura, mas a técnica, ela é importantíssima na medida em que ela encobre ela mesma. Porque quando a técnica é maravilhosa, você não percebe que ela está lá. Eu acho que é aí que surge esse equívoco. Nossa, você vê que inspiração. Né? E, na verdade, é um momento de inspiração, mas ele só conseguiu esse grau de liberdade em cena porque ele ensaiou minuciosamente, porque ele desmembrou essa partitura cênica até chegar ele repetiu a tal ponto, tal grau de exaustão, que ele tem a liberdade agora para existir em cena e para fazer da maneira mais livre possível. Então, a técnica ela é importantíssima, mas ela não pode te amarrar. Você não pode virar escravo dela. Porque não, eu li no livro, eu li no capítulo 2 do Stanislavski, que é essa parte. Não, você precisa, a técnica ela tem que te libertar. Então, eu acho que o importante é isso, você conseguir ter conhecimento do maior número de possibilidades para você saber não só escolher entre elas, porque você não tem que escolher. Né, você não precisa, eu sou Eugênio Barba, não, é Stanislavski, não, é Stella Adler, não é. Não, você precisa conhecer para você conseguir construir a sua própria linguagem. Através disso você consegue construir a si mesmo, mas do nada não sai nada. Né? O nada não gera nada, não é geração espontânea. Então você precisa, no mínimo, ir atrás de conhecimento e, claro, de formação, se você tiver essa possibilidade, que é maravilhosa, para você poder produzir alguma coisa. E o trabalho em grupo, no teatro? Porque quando a gente vê um monólogo, por exemplo, quais são os desafios de se trabalhar em grupo? Por aí. Se perceber a si próprio, assim. Então, lugares do Brasil e cada um com uma história. O intuito ali era fazer aquilo. E foram muitos os percalços
Quando alguém pensava em desistir, os outros 10 diziam, não, olha só, olha até onde a gente chegou. Então, o coletivo, ele te dá essa ideia que eu acho muito bonita no teatro. Primeiro, existe uma hierarquia, que não tem nada a ver com imposição de respeito. Mas o teatro, ele te ensina a respeitar. Ele te ensina que existe uma hierarquia a ser respeitada e que ela é ancestral. E que você está a serviço daquilo. Você está a serviço daquele projeto. E você não responde mais só por você. Você tem que fazer, porque se você não fizer, o do outro não funciona, e o do outro não funciona. Então, é uma tomada de consciência de trabalho em cadeia mesmo. E foi onde eu entendi que você não precisa abdicar de você para exercer o coletivo, mas você precisa se reconhecer para aprender a conviver em grupo. E essa acho que foi a maior convivência, assim, esse período de 1 ano de ensaio. E ele foi assim, cheio de muitos aprendizados e esse exercício do diálogo, né, da conversa, da troca, que também te tira de uma zona de conforto, de um exercício narcísico, sei lá, né, então vou fazer a minha parte, o meu trabalho, né? Na televisão isso é um pouco comum, de você estar com o seu texto, então você vai lá, você não tem esse tempo de ensaiar com a pessoa, né? É importante você procurar isso, se você for fazer esse meio. Eu sempre, nos 2 trabalhos que eu fiz na televisão, eu procurava, chamava o coleguinha, olha, vamos passar, vamos ensaiar, porque eu ficava maluca, assim, eu tinha acabado de vir de uma experiência de 1 ano de ensaio, e de repente, simplesmente me dava um texto e falava, faz. Então, peraí, né? Então, é isso, assim, você toma consciência de quanto o outro é primordial no seu processo de criação. Acho que é o maior aprendizado, assim, do trabalho coletivo. Uma expansão da consciência criativa, né? Do jogo, jogar com o outro. Né? Jogar, to play, né? Uhum. Eu acho que em francês e inglês é a forma mais certa de dizer, né? É jogar mesmo. E você reaprender a ter total confiança no outro ser humano que está ali com você, né? Porque a gente faz muitos exercícios de ensaio, de confiança, de você fechar os olhos, de você jogar o seu corpo para o lado que for, porque o jogo cênico, ele demanda essa confiança imprescindível para que ele aconteça, não é? E acho que é isso. Como é que você lidou com essa diferença quando você chegou para a TV, por exemplo? Que o ensaio já não era... Como é que foi isso para você? Desconstruir isso ou reconstruir isso? Eu fiquei absolutamente desesperada. Absolutamente desesperada. Eu falei, meu Deus, né? Mas aí eu também... eu acho que existia um preconceito natural com o meio, e eu acho que principalmente eu acho que hoje não mais, porque existem produções de TV muito bem feitas, e a gente sabe que é possível fazer um trabalho de qualidade na TV aberta. Mas existe um pouco, né? Então eu fui um pouquinho armada desse desespero de, será que dá para fazer lá dentro e tal? E aí quando eu decidi comigo que sim, que era um ato de coragem eu tentar e ver se vai dar certo. Será que eu consigo fazer o que eu acredito lá dentro? Ou pelo menos, eu pensei comigo, pelo menos eu vou tentar garantir o meu processo de criação. Eu vou ser fiel a ele lá dentro. E dá certo que é um processo de você rema contra a maré, porque de uma certa maneira a televisão ela precisa responder a uma demanda de mercado, e isso eu acho que você acaba... a televisão ela tem um ritmo industrial, porque ela precisa responder essa demanda de mercado, ela não tem tempo. Então, sempre que me perguntam qual é, Maria, a maior diferença entre televisão e teatro, existem milhões, mas eu acho que a principal delas é o tempo, sabe? A gente não tem... No teatro você tem o tempo esgarçado. Então, você tem o tempo de pesquisa, você tem o tempo de criação, de apuração, você cria uma partitura, você decora a partitura, você se sente seguro dentro dela. Na televisão, você faz. Só. Então, e esse só é muito difícil. Então,
Aí eu comecei a ver, eu falei, caramba, quem faz TV muito bem feito é muito bom, porque é muito difícil. Pode ser fácil se você quiser fazer se você não tem esse compromisso com o processo de criação, e se você não tem um compromisso artístico. Mas se você tem um compromisso artístico, se você quer fazer uma coisa, quer ser fiel ao seu processo de criação, aí é muito difícil. Porque você tem que ralar muito, você tem que encontrar essas brechas, sabe? Eu acho que é um processo de encontrar brechas, de você insistir em chamar o seu parceiro de cena para passar cena, é você chegar em casa e ficar que nem louco, sabe? Decupando texto e pensando como é que poderia ser feito de uma maneira menos óbvia, né? Tentar desconstruir aquilo. Então, e fora que a televisão é um exercício que eu nunca tinha tido, de você fazer, aí você vai para casa, no dia seguinte já está no ar. Aí você está vendo, você fala, meu Deus, que horror o que eu fiz. Amanhã não posso fazer, não posso repetir isso de novo. Então, é um exercício para o ator de observação constante. E aí você tem uma linha de construção da personagem que, diferente de uma obra fechada, você não sabe onde ela começa e onde ela termina. Só que se você se acompanha diariamente, você consegue obedecer uma pertinência, obedecer uma lógica dramática, mas é um exercício de atenção, é um exercício de autoobservação contínuo, de procura dessas brechas. Porque é isso, a televisão gira como uma máquina, rápida. Ela precisa de resposta, ela precisa de resultado. E aí você precisa, de alguma maneira, encontrar onde tem esses respiros. Como é que eu vou pelas beiradas? Então, quem faz TV muito bem, eu admiro muito, porque é muito difícil. Eu vi lá dentro. E esse retorno do público, no teatro a gente sente de um jeito, na TV o alcance é maior. Qual dos dois mais mexe assim, imediatamente com a nossa construção? O que é mais imediato, óbvio, é o teatro, e ele é visceral, né? Porque você acabou de fazer e você sente, é no aplauso do público, é no olhar das pessoas. Você sabe, aquilo está vivo, está pulsando, né? Então, é esse imediato que é apaixonante. É como droga mesmo, né? É por isso, eu costumo dizer que é raro, existem aquelas noites do teatro. E quem faz teatro sabe, você conta. Eu sei eu lembro aquela vez que no Sátiros, que a arquibancada quebrou, e depois no final do espetáculo. São momentos de graça, onde você sente uma coisa, parece que o seu corpo está tomado por uma graça que é fora do comum. Isso não se repete todas as noites, né? E você não consegue alcançar esse estado de graça de forma permanente. Agora começou a temporada, toda noite, que ótimo. Não, pelo contrário. Pelo menos para mim, eu alcanço esse estado de absoluta graça e eu só volto para o teatro no dia seguinte porque eu quero experimentar isso de novo. Mas aí é um fracasso a noite seguinte. E depois é um fracasso de novo. Então, eu costumo dizer que eu fico bastante íntima do fracasso quando eu estou fazendo teatro e quando eu estou na vida mesmo. E eu acho que eu tenho essa relação bem amistosa com o fracasso, assim, sabe? No sentido de não julgar tantas coisas, ou procurar não julgar. Mas o teatro é isso, assim. E aí você sai aquela noite e fala, poxa, não foi como a outra noite. E nem a próxima vai ser, e nem a próxima. E quiçá você vai sentir isso de novo nessa temporada. Talvez na próxima, se não nessa, na outra. E é por isso que a gente faz teatro. É porque existe um momento, é um momento rápido, é fugaz, sabe? É muito efêmero. Que você, senti aquilo, quero de novo, de novo, de novo. E é por isso que a gente volta e faz de novo, e volta e faz de novo, e bate a cara no muro, e volta e faz de novo, bate a cara no muro, e volta e faz de novo. E a televisão, aí, bom, tem a série e a TV aberta, que são coisas diferentes também, tem o cinema. Mas a televisão, eu vejo mais como um exercício para o ator. Eu acho que, quando eu entendi, assim, quando eu entrei, quando eu fiz o primeiro trabalho, que foi Amor à Vida, e nos primeiros meses eu saquei, eu falei, é um exercício diário, contínuo. Eles me dão a oportunidade de, durante 9 meses, eu me observar e conseguir assistir numa noite. Aí eu penso em casa, choro um pouco, penso em casa, falo, o que você fez? No dia seguinte, eu estou lá no estúdio de novo, podendo fazer diferente. Então, eu pensando, nossa, Maria, não, você olhou de uma maneira, não, por que você não foi menos? Então, na próxima cena,
Quer dizer, a televisão, ela me dá essa oportunidade. Eu sei que eu fiz uma cena ruim, eu sei que eu tenho 90 cenas para fazer ainda. Então, eu posso batalhar por uma outra batalha. Então, a televisão, eu tenho essa noção de exercício que ela oferece para o ator. É como se fosse uma academia, assim, sabe? Você faz, você assiste, aí você faz de novo, aí você erra, aí você faz de novo, aí você acerta, não sei o quê. Então, acho que a resposta a esse processo é o reconhecimento do público, lógico. E hoje, com as mídias sociais, né, e tal, é mais imediato ainda. Então, eu que sou totalmente fora da realidade virtual do mundo, assim, eu aprendi a lidar com isso para ir acompanhando um pouco. Para ver, poxa, eu achei essa cena horrível. Aí eu vou ver, o cara falou, que horrível essa cena. Eu falo, pô, tá vendo? Tá horrível mesmo. Quer dizer, eu vou dialogando um pouquinho. Ou, nossa, achei que essa cena foi legal. Aí vejo, né, e vou dialogando dessa maneira. E aí, a série e o cinema são outros processos, onde você fica durante um bom período criando no escuro, né? Porque você não vê no ar, não é que nem o teatro que você vê na hora em cena. Então, você fica... o Lili, por exemplo, a primeira temporada inteira, praticamente... Você pode me cortar a qualquer momento, eu queria dizer, tá, André? Porque... mas o Lili, a primeira temporada inteira, a gente fez... Ela não foi ao ar, assim, durante a feitura da coisa. Então, era... E o Lili, é uma proposta muito ousada do ponto de vista artístico, tanto do trabalho dos atores, quanto a linguagem do diretor e tal, a linguagem de câmera. Então, todo mundo ali estava, meu Deus do céu, o que a gente está fazendo, né? Porque a gente fazia e todo mundo propondo coisas muito alucinantes, sem saber qual era o resultado que isso ia surtir na tela. Mas a gente acreditou, né? Com muita coragem e cara de pau. Mas eu também, invariavelmente, voltava para casa desesperada. Aliás, o desespero também é um amigo bem presente, assim, para mim. A Lu tá aí, trabalha comigo, é a minha irmãzona, e ela tá sempre segurando os meus caos, assim. A gente tem uma professora aqui que ela diz que interpretar para o teatro é como se fosse para o oceano. Para a TV, aquário. Piscina, desculpa. E para o cinema, aquário. Uhum. Como é que você acha isso no cinema agora? Como é que você joga a interpretação, essa sua força lá? Bom, eu tive uma experiência muito maravilhosa com cinema, espero ter muitas outras, mas o cinema, essa lente assim que está ali e a linguagem do Lili era bastante cinematográfica, ela representa esse público que está te olhando a todo momento. É claro que a relação ela não é imediata, só que a lente ela é tão sensível quanto o olhar do espectador no teatro, assim. E é uma relação... Na TV menos, porque ela mantém uma distância que te deixa um pouco mais seguro, assim. No cinema ela te invade, ela é devassa mesmo, né? Ela não está nem aí para você e ao mesmo tempo porque ela quer muito você. Então é um olhar que ele te desnuda. E o Lili, por exemplo, era uma personagem que demandava tanta energia de mim e eu me sentia tão devassada com aquela câmera, a lente que estava o tempo inteiro em cima de mim, que eu, enquanto eu não estava gravando, eu estava de olhos fechados, encolhida num canto para recolher essa energia assim toda e poder devolver isso de alguma maneira. Mas o cinema, o teatro, eu não consigo comandar o olhar do público, né? Eles olham para onde eles quiserem, é por isso que os meus movimentos eles são amplos, eles precisam de alguma maneira preencher esse espaço todo. Agora, o cinema ele é minimalista, né? O diretor pega a mão de cada um de vocês e fala assim, vem cá, eu quero que você olhe para o olho esquerdo da Maria agora. Aí ele vai lá e ele dá um close no meu olho esquerdo. Então é uma relação mais intimista, mais... Eu costumo dizer, talvez eu não vá lembrar, como é que eu pensei uma vez que eu escrevi, como era? O teatro... vamos para lá. O teatro, toda noite, ele abre uma janela, é como se fosse uma janela para o que é eterno, para o que é universal, para o que é... São verdades, assim... São questões... É como se toda noite que a cortina se abrisse, você pudesse espiar um pouquinho da eternidade, assim. E o cinema, ele capta o que é efêmero. Ele capta o efêmero, ele capta o efêmero. Eu tenho essa impressão, assim. O teatro, ele lida com o que é ancestral, com o que é milenar, com o que é né, terra.
está mais presente na vida. Na né? vida, é o eterno, assim. Então, de alguma maneira, a gente está ali representando o que é eterno. E toda noite essa, como se você olhasse para um lugar que fosse meio mitológico, assim, fosse atemporal, que ele não. E o cinema não. O cinema ele pega o que é mais cotidiano e ele congela aquilo. Pá! O efêmero, efêmero, efêmero. O teatro ele é efêmero por excelência na sua, né, na sua forma. Mas eu acho que ele lida mais com o que é eterno e o cinema com o que é fugaz. Porque é um detalhe. Piscou o olho, o jeito que você piscou o olho, devagar. Cinema, sabe? Um pouco isso, assim. E essa direção... Não, bacana. Né? E essa direção muda muito, né? De como a gente tem que ouvir isso, né? É diferente. No teatro, como a gente vai ouvir a direção e depois no cinema vai ser outra. Sim, sim. E no teatro eu acho que o diretor, na maioria das vezes, pelo menos todas as minhas experiências, ele faz parte da construção do ator, né? E de todo o processo de criação do espetáculo. O Rodolfo, ele lida muito com criação coletiva. Então, a gente raramente trabalha com obras fechadas. Então, a gente começa a se encontrar e a gente o Rodolfo propõe um tema e a gente começa a improvisar sobre aquilo, das maneiras mais absurdas que vocês possam imaginar. É o quê? É bunda de fora. Não, mas umas coisas assim. É que eu lembro de um improviso que a gente estava falando sobre uma coisa super séria e dois atores, eles simplesmente viraram de bunda, os dois, e começaram a falar com a bunda. Porque não tinha mais para onde a gente explorar. A gente já tinha explorado tanto aquele assunto, e a gente estava trabalhando em cima de uma obra fechada nesse caso, que era o Roberto Zucco. Mas é isso, então o teatro tem uma coisa muito legal também, que eu acho que a condição de exaustão do ator, ele propicia a criação. Né? Você exaure o corpo, vai exaurindo. Uma hora você está tão cansado que você desliga de uma certa forma seu julgamento sobre as coisas. E aí a criação mais genuína ela vem. E no cinema, pelo menos também das experiências que eu já tive, os diretores participam menos do processo de criação do ator e é mais um imediato, de novo, o efêmero, né? Daquele momento. É uma palavra que ele te fala no ouvido. Né? É claro que, por exemplo, com o Luiz, teve muito de construção coletiva para a gente construir o Lili. E a Lili, principalmente, né? A personagem. A gente conversava muito, a gente trocava muitas coisas. Mas o cinema é ali, naquele momento. É um momento de inspiração, depois de muito ensaiar, é óbvio, depois de você passar por um processo. Eu tenho um mestre do teatro também, de novo, o Jair, eu já falei, que ele dizia que, citando alguma outra, que eu não vou me lembrar, alguma outra pessoa, mas dizia que para você chegar no simples, você precisa ir para o inferno e para o céu até você conseguir chegar no simples. E ele dizia, não confunda o simples com o fácil. O fácil é barato, é fácil. Agora o simples é muito difícil. E ele é muito preciso. E ele é muito precioso. Então, essas são uma das coisas que ficam assim na minha cabeça, sabe? Nunca confundi o simples com o fácil. O fácil é qualquer nota. O simples, você precisa escalar montanhas e nadar oceanos para alcançar de alguma maneira, assim. E que parece... Ah, nossa, mas ele inventou agora. Não. Né? E você conheceu o Jair numa oficina cultural? Sim, foi. Durante toda a minha formação técnica, paralelo a ela, eu frequentei esse curso de teatro do Jair Assunção, que é um homem de teatro, ele dirige, atua. Ele trabalhou muitos anos com Antunes, fez parte da companhia Macunaíma. E ele tem esse método bem antuniano de trabalhar, assim, super espartano e rígido à maneira dele, assim, muito fiel a essa cosmogonia do teatro, assim. Isso me encanta muito. Aliás, isso que me encantou na companhia da Ariane Minushkin, né, no Teatro do Soleil. Esse ritual, assim, esse lugar sagrado do teatro é uma coisa que mexe muito comigo, assim. Você falou que durante sua formação você ainda foi buscar outras coisas. Sim. Esse curso do Jair, eu estudei com ele durante esses meus 3 anos de formação. Eu digo um pouco que a minha formação teatral é Jair Assunção, assim. Mas
embora a minha formação técnica tenha sido importantíssima também para conhecer outras linguagens, outros profissionais, mas o Jair é a figura principal da minha formação teatral, sem dúvida. Incrível. E qual que é a tua pesquisa nesse momento? Você acabou de fazer um filme, A Lili Volta. Não, eu fiz um filme, na verdade esse filme eu rodei em 2014 e engraçado porque eu reassisti ele ontem, assim. E ele entrou em circuito em 2015, o ano passado, e ele foi um fracasso de bilheteria, assim, mas é um fracasso que eu tenho muito orgulho, porque ele é um cinema nada comercial e ele foi feito... o roteiro dele já é uma adaptação de uma peça teatral do Marcelo Rubens Paiva, que é um escritor super underground, assim, e a gente fez não pensando em sucesso comercial mesmo, mas na forma mais genuína de expressão artística, e foi uma batalha a gente conseguir finalizar o filme de uma maneira bem fiel assim à nossa perspectiva artística, porque existiam várias forças contrárias para que a gente cedesse a uma forma mais comercial de fazer o filme e tal, e a gente batalhou, e o filme eu acho lindo, chama Depois de Tudo. Mas aí ele entrou em cartaz logo quando um super blockbuster tinha entrado junto, então a gente levou um belo balde de água fria, mas que eu tenho o maior orgulho, assim, sabe, porque foi um processo muito lindo e o resultado também muito honesto à nossa pretensão. Mas, então, aí depois eu fiz a segunda temporada do Lili, e que provavelmente se encerra nessa segunda temporada mesmo. Talvez, quem sabe, cinema mais para frente. Eu acho que é um material muito rico para a feitura de um filme, porque a linguagem é muito cinematográfica. Fiz um projeto agora teatral com os sátiros, o Rodolfo dirigiu, junto com 12 haitianos imigrantes que moram aqui no Brasil, e foi um processo muito maravilhoso. A gente está lutando para retornar com ele também. E é isso. E o que mais? O que eu estou fazendo agora, Lu, mesmo? Esqueci. Ah, sim. Ah, meu Deus. Não, e agora... Minha cabeça. E agora eu estou em processo de preparação e filmagem de uma série. É que eu estou assim... Esqueci, porque ela só vai ao ar no ano que vem. E a gente ainda está... Eu ainda estou aquecendo. Eu gravei uma diária, agora depois, daqui a algum tempo, vou gravar outras. Mas ela só vai ao ar no ano que vem. E é isso. Bacana. Me conta, quando você está pensando em teatro e esses projetos todos e de transformação do meio e tudo mais, você citou bastante os sátiros. O teatro ele vai modificar esse mundo, esse momento que a gente está vivendo agora? Ou você acha que ele ainda continua de resistência? Ou ele é só uma estética de linguagem? Você acha que a gente pode mudar com o teatro a forma de pensar e até, quem sabe, mudar esse momento que a gente está vivendo? Eu acho que, invariavelmente, o teatro e qualquer outra forma de arte é uma ferramenta de mudança em potencial. Mas eu acho também que ele não aceita muitas... não se pode atribuir ao teatro uma obrigação, sabe, ele naturalmente ele transforma o ser humano. Isso, para mim, é condição sine qua non. Senão, não é teatro, sabe? Eu acho que se ele não operar uma transformação, por menor que seja, dentro da pessoa que está assistindo aquele espetáculo, também ele não, para mim, não é nem teatro. Então, ele por natureza, ele já é transformador. E se por um acaso ele puder transformar de alguma maneira a configuração social, o momento político em que a gente está vivendo, em especial nesse momento, mas, enfim, né, de maneira genérica, eu acho que também é uma das formas de se fazer teatro. E a arte eu acho que é uma das militâncias, pode ser, ela não é obrigada a ser, porque eu acho que a arte não é alguma coisa, arte é arte, né, não se explica, não tem bom, não tem ruim, não tem não tem não é, mas ela, em potencial, ela é uma ferramenta de transformação. Primeiro no ser humano, e depois, no âmbito mais geral, político, social, pode ser também. Começa no ator, né? Alguma coisa de... Bom, o ator é o primeiro que se modifica, óbvio, né?
E que aí, a partir dessa modificação dele mesmo, ele opera uma transformação naquele que assiste, né? Assim, todas as vezes que eu vou ao teatro e aí eu... Ainda bem que eu escolhi fazer isso da vida, sabe? De alguma maneira eu já estou... aquilo me provoca alguma coisa, me tira do meu lugar e já coloca as minhas ideias para trabalharem de alguma maneira, e eu já coloco isso em diálogo com as minhas referências, né? Porque um espetáculo, ele é diferente para cada pessoa que assiste, porque cada um tem um jardim de referências, né? E um espetáculo, um filme, uma música, né? Ele vai dialogar com aquilo que você tem dentro de você, né? Quer dizer, as coisas são a maneira como você olha para elas. Então, mas é isso, essa cadeia de transformação que eu acho que a expressão artística é capaz certamente de promover, assim. E dá para viver de teatro em São Paulo, como ator? Não sei, na verdade. Eu posso dizer por mim, assim, não posso dizer, né, no geral, mas invariavelmente é muito difícil. Acho que o teatro de grupos, coletivos, a partir dos anos 2000, eles ganharam uma força, e através também de incentivos, né, de leis de incentivos permanentes e também por projetos. Eu acho que isso é um ganho, então é uma possibilidade. Mas enquanto eu fazia teatro na Praça Roosevelt e vivia disso, eu não vivia só desse dinheiro. Eu tinha que ter a publicidade para me ajudar, e também sempre tive a sorte de ser nascida e criada aqui no centro de São Paulo, então, porque muitos atores têm que vir de longe, têm que pagar aluguel, muitos vêm do interior, né, ou vêm de uma região mais afastada. Eu sempre tive a sorte, pelo menos do meu ponto de vista, de crescer no centro. Então, enquanto não tinha saído das asas da minha mãe, eu tinha a casa dela para não ter que pagar aluguel, e isso também era uma coisa boa enquanto eu fazia teatro na praça. E depois, quando eu saí, a publicidade me ajudava, e depois o meu trabalho na televisão foi extremamente importante, eu respeito ele muito, e para me ajudar nessa busca por identidade artística, assim, no sentido dela me prover dinheiro para que eu pudesse me envolver com coisas além da televisão que eu realmente acreditasse. Mas falando por mim, assim, e por amigos que eu conheço, a publicidade é sempre uma alternativa para quem faz teatro, para quem tenta viver de cinema, de arte, né? Eu acho que... E tanto para atores quanto para técnica, né? Você vai fazer publicidade, você encontra muita gente de cinema, assim, né? Atrás das câmeras, porque eu acho que é um abrigo, assim, para os artistas do audiovisual. Os atores são aqueles que não param, né? Que estão o tempo todo buscando oportunidades. E veja, mesmo quando você também, embora eu tenha feito esses 2 trabalhos na televisão, é uma constante busca pelo próximo projeto, assim. Eu optei por fechar contratos por obra, que foi um passo bastante importante, assim, na minha trajetória, sabe? Foi uma decisão importante como artista, para eu poder respeitar a minha liberdade individual, para poder respeitar a minha procura, a minha busca, né? Então, quando eu tomei essa decisão, eu tive consciência que a vida é uma constante escolha entre liberdade e segurança. Se você prioriza a liberdade, você perde um pouco em segurança. Se você prioriza a segurança, você certamente vai perder em liberdade. Então, essa escolha que eu fiz me obriga a também estar sempre em movimento. Então, não é porque eu fiz uma novela que agora é tudo certo. Não, eu tive que correr atrás para fazer o filme, aí eu ralei a camisa para fazer o Lili, e depois achei muito legal quando eles me convidaram para fazer a segunda novela, porque, afinal de contas, eu tinha, sabe, tomado uma atitude importante em relação à política da casa. Então, foi uma parceria muito importante na minha trajetória profissional, assim como muitas outras, assim como a minha parceria com Sátiros, assim como a minha parceria comigo mesma, assim, de ser honesta com o que o meu espírito... Porque você construiu como atriz. Exatamente, né? Com a minha trajetória, para que eu possa construir uma trajetória plural, sobretudo, assim, não
sem diminuir nenhum meio. Sim. Eu respeito tanto a televisão como o teatro. É claro que o teatro é minha casa, foi onde eu descobri que era isso que eu queria fazer e onde eu consigo ser fiel à minha forma de expressão absoluta, assim. Mas eu respeito o teatro, a televisão, o cinema, agora a produção nacional das séries, que também é um caminho muito legal, eu acho que para toda essa garotada que está começando aí a navegar pelos mares do audiovisual, seja na frente ou atrás das câmeras, né? Na verdade, é um novo mundo, né? Porque essa É um novo interatividade é mundo. tão imediata, né? Nossa, eu acho que foi uma medida política importantíssima, assim, né? Para os artistas nacionais mesmo, né? Para que a gente... Hoje, eu não sei assim, mas eu vejo um cenário muito mais plural. Hoje não é absoluto, assim, se eu não estou na Rede Globo, eu estou ferrado. Não, é claro que a Globo é importantíssima, ela te dá uma visibilidade muito grande, ela te projeta para o mundo, mas existem hoje milhões de outros caminhos, né? Milhões de outras possibilidades. Como eu contei, existem os coletivos que vêm ganhando cada vez mais força, o teatro de grupo, a produção nacional de séries, e mesmo você se produzir, né? Você com um iPhone você faz um filme, então quer dizer, e você tem uma plataforma para expor o seu trabalho, o YouTube, por exemplo. Então, tudo isso é revolucionário para a gente, né? Assim, eu entendo que isso, se o ator conseguir entender a sua própria característica, como você está trazendo, conhecer o seu valor, o seu papel no teatro, e usar esse potencial de forma criativa, ele cria uma nova linguagem, um novo mundo mesmo. Muito. Bom, veja os meninos do Porta dos Fundos, por exemplo, né? Assim, eu acho que eles são um exemplo do mainstream, assim, que eles alcançaram o absoluto estrelato, no sentido de ter o trabalho reconhecido, né? E através de uma iniciativa super... como diz? Às vezes perco as palavras, gente. Quase que espontânea. Uma iniciativa assim, própria, exatamente, né? Assim, super experimental, de grupo, né? De linguagem própria. E eu acho louvável, e acho que esse é o caminho, acho que, na verdade, esse é o exemplo para os caminhos. E existe um preconceito que se você for para lá, talvez você não precise ter uma formação de ator. Eu já acho o contrário, que se você tiver mais isso, você traz uma revolução de linguagem. Certamente, porque não adianta nada você ter a ferramenta e também não ter a matéria-prima, né? Assim, eu tenho um outro mestre meu, assim, do meu caminho, o Fernando Leal, que foi meu professor de interpretação para cinema desde muito cedo, e que também é um homem de cinema, diretor de cinema, um cara incrível. Ele sempre dizia: Maria, não perca seu tempo correndo atrás de oportunidade, porque você vai ficar perdendo seu tempo correndo. Uma hora você vai dar de cara com ela. Mas o que você fez com o seu tempo? Nada. Você ficou lá correndo atrás. E use o seu tempo para lapidar a sua matéria-prima, para buscar conhecimento, para buscar formação, para buscar... E aí, uma hora, quando você gira a esteira, quando você coloca energia em movimento, uma hora aparece também. Só que aí você vai estar munido, sua matéria-prima vai estar bem lapidada para você poder falar: então vem que eu seguro. Porque também não adianta você ter todas as ferramentas disponíveis e não ter o que oferecer. Eu acho que eu não sei, assim, mas eu acho que essa é um pouco a crise do momento, no sentido da gente... A internet é uma coisa muito legal, mas eu acho que a gente ainda está na idade da pedra, no sentido de como usar isso. O que a gente faz com isso que é tão legal, e que é tão acessível, e que é tão... Né, então, acho que existe uma geração espontânea de um conteúdo que ele pode ser muito melhor. Né? E o Porta está aí para provar isso, que é uma comédia de qualidade. Né? Mas estou falando ainda mais das iniciativas ainda menores, assim, sabe? De experiências pessoais, de alguém que vai lá e se filma e fala alguma coisa. Mas acho que a gente está avançando nesse sentido. Existem cada vez mais pessoas interessantes se aventurando nesse terreno, assim, e sabendo fazer o uso inteligente dessa ferramenta. Né? Se os atores puderem entrar nessa com uma proposta, imagino que vai mudar tudo. É revolucionário, né? Sim. Se você for pensar. É libertador. Porque a gente não fica mais refém de uma só possibilidade. Né? A gente consegue dar atenção para todas elas. Bacana. É isso, Bacana. André. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para Maria? Ai, gente, eles estão mudos, não deram uma risada, não. Pois é, né? Estão Vocês concentrados. estão acordados, gente? Vamos passar o microfone para ele, por favor.
Boa tarde, Maria. Oi, boa tarde. Definitivamente as pessoas mais interessantes são aquelas que gostam de frequentar o teatro, gostam de conhecer o teatro, de mergulhar nessa atmosfera, que eu acho que o teatro ele tem uma função política através dos tempos muito forte, né? Desde a época de Shakespeare, os problemas eram contados nas arenas, né? Na década de 80, a gente tem o Ornitorrinco aqui no Brasil, fazia muitas críticas políticas também. Na década de 60, 70 foi muito rico. Então, recentemente a gente teve um episódio com um musical do Chico Buarque, todos os musicais de Chico Buarque em 90 minutos, com a direção do Cláudio Botelho, que ele tentou ridicularizar alguns líderes de esquerda dentro da sua peça, e ele foi vaiado e a peça teve que parar, né? E num outro momento a gente tem a Companhia do Latão, com o Pão e a Pedra, em cartaz agora em São Paulo, que conta um pouco da luta operária da década de 70 pelas conquistas trabalhistas que hoje a gente tem, né? Então a gente não tem como fugir do tema política. Eu queria te perguntar, qual que é a tua postura política com relação ao atual sistema, ao atual momento que a gente está vivendo no Brasil? E como é que você vê isso? E se, como pessoa pública, você acha que todas as pessoas públicas têm a noção dessa responsabilidade que elas têm diante de um momento tão político, tão grave, em que a gente tem que falar sobre isso no teatro, no cinema? Aquários vem de uma certa maneira, trazendo, exemplificando o que está acontecendo no Brasil. Queria saber qual a tua posição política e se você vê que todas as pessoas públicas têm essa responsabilidade. Tá. Como você se chama? Anderson. Anderson. Bom, eu acho que eu posso começar... pode abaixar um pouquinho. Fica tão melhor se eu vejo... Aí. Olha só que maravilha. Ótimo. Obrigada. Eu posso começar resgatando o que eu falei lá no começo, que assim, eu acho muito importante isso que a gente está fazendo, de alguma maneira, porque os encontros e os diálogos são eles que transformam também e levam a gente, né, através da dialética, a chegar a uma síntese. Então, por isso, eu respeito muito esses momentos. E acho que é óbvio que é muito difícil a gente não tocar no assunto política agora. Mas, sobretudo, é isso. Assim, eu acredito que a questão partidária ela é o último estágio da formação política do ser. Assim. Acredito muito que é uma visão de mundo, uma concepção de mundo que vai levando a gente para certas militâncias, e também é uma coisa menos de você escolher, vou militar por isso e resolver militar, e mais você vai se aproximando dessas militâncias de forma natural, conforme você vai depurando a sua maneira de se relacionar com o meio, assim. E eu acho que a minha posição ela está cada vez mais clara. Eu tenho uma relação muito restrita com redes sociais, como eu contei para vocês. Me manifesto muito pouco através de Facebook. Eu não tenho muita paciência para isso. É um espaço muito sagrado para mim, que eu não vendo por nada, assim, e é um lugar onde eu consigo unir duas coisas que eu gosto muito, que é a fotografia e a palavra, e eu acho que é uma das minhas formas mais... E ali eu não tenho nenhum intermédio entre mim e as pessoas que me acompanham. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que conhecem bem, então, através daquele espaço, eu me manifesto, desde que as coisas começaram a se configurar, né, e hoje de uma maneira bem sintomática, mas quando quando o golpe começou a se articular, eu acho que tudo começou de fato lá em junho de 2013, ou muito antes, se a gente quiser buscar, mas das coisas como estão agora. Eu comecei no meio de 2015 a tomar consciência e me posicionar de uma forma mais clara. Eu não sou filiada a nenhum partido político, mas tenho encontrado num pensamento plural de esquerda vozes que são parecidas com a minha, assim. E tenho me juntado a artistas, militantes, políticos que tenham
essa forma parecida de pensar, assim, de respeito à democracia, de respeito a todos os direitos conquistados através de anos de luta, de movimentos sociais. Então, e como você falou, as companhias da década de 60, 70, que entraram, né, adormecer durante 80, 90, ficaram mais aquietas, e eu acho que esse movimento do coletivo, de você pensar o mundo, e também abrir esse espaço, e não só o teatro como coletivo, mas o espaço público, né, o nosso país, de uma forma mais coletiva, mais generosa, eu acho que vem tomando voz, e é claro, desde 2002, desde que o Lula assumiu a presidência, a gente conseguiu vislumbrar uma outra perspectiva de política social, econômica e cultural, mesmo que muitas vezes eu acho que até as políticas sociais, elas poderiam ter sido mais efetivas, talvez até, e várias outras questões que eu sou crítica a esses anos de governo, mas que conseguiram abrir caminhos para muitas possibilidades que eram simplesmente descartadas até então. Enfim, eu venho me posicionando de maneira clara, mas também, assim, primeiro de tudo, procurando, e o que é difícil, às vezes, como ser humano, você aceitar a ideia do outro e tentar, de uma maneira generosa, não responder de uma forma grosseira um argumento grosseiro que você receba. Então, eu acho que a primeira bandeira que a gente tem que levantar é a do diálogo, porque existem, sim, pessoas muito inteligentes e com argumentos plausíveis que pensam diferente de mim, que pensam mais à direita, que pensam, e são essas pessoas, com essas pessoas que eu estou a fim de dialogar e aprender. E, é claro, e fortalecer a minha forma de ver o mundo, mas estando mais junto das pessoas de esquerda que pensam mais parecido comigo. E quanto à manifestação pública dos artistas, eu posso dizer de mim, assim, eu não sei se existe uma obrigatoriedade, mas eu vejo que cada vez mais a questão vai ficando premente e não tem como você escapar disso. E eu acho que não é uma obrigação. Eu acho que quando você, como ser, toma consciência de que qualquer atitude sua, ela é política, e que daí isso, pode ser que isso desemboque numa filiação partidária ou não, aí você entende que não é que você resolveu militar politicamente, mas é que a sua expressão artística, a sua expressão humana, ela tem esse cunho, porque você pensa dessa maneira. Então, o seu filhote sai com essa cara, não tem jeito. Seja a sua criação teatral, seja a criação de um coletivo. Eu assisti, por exemplo, o Nós, do Galpão, que está ali no Sesc Consolação, maravilhoso, e eles conseguem discutir a natureza humana de uma forma política, sem ser partidário, o que é maravilhoso. Mas então é isso, toda a criação que sai do artista, ele tem muito de autobiográfico, ele tem muito sobre ele. Então, tudo que eu tenho colocado e me expressado ultimamente, ele está imbuído de toda essa febre política que está acometendo o meu país, porque eu não consigo me manter alheia a tudo isso, porque eu acho impossível. Mas, assim, eu respeito a posição de cada um e acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é como dialogar. Acho que as coisas estão um pouco melhores nos últimos um mês, assim, no sentido de a agressividade, com o rumo que as coisas foram tomando e com a clareza que as coisas foram ganhando também. Eu acho que a agressividade, ela já não é mais tão grande no sentido de você contra você, então você, isso aqui é petralha, então você não sei o que é coxinha. Eu acho que as pessoas estão tentando, de uma forma mais reflexiva, compreender esse cenário. Então, acho que o diálogo está ganhando um pouquinho mais de força nesse momento. E é nesse lugar que a gente tem que entrar. Eu acho que é nesse lugar que, se eu acredito em ideia, se eu acredito numa ideologia, é através do diálogo, da arte e dos encontros que eu vou me manifestar. E é isso, eu acho, né? Eu acho. Não tenho a menor certeza. Espero ter respondido. Porque também, só mais uma coisa, assim, porque também... Não, deixa essa coisa para lá. Besteira. Mas fica uma cobrança, né? Porque o artista, formador de opinião, e parece que é um peso nisso. Né? Mas eu acho essa cobrança uma bobagem. Acho que quem cai... Eu acho que quem
quem se dobra a ela e quem se coloca porque acha que tem obrigação, aí não é preciso. Porque eu acho que a expressão ela tem que nascer da urgência. Né? Toda obra de arte, assim, eu acho que ela tem que nascer de uma certa urgência. Isso está urgente dentro de mim. Quer dizer, eu, Maria Casadeval, não consigo me colocar diante de tudo que está acontecendo a minha natureza. Tudo que eu produzo nesse momento está impregnado do que está acontecendo, né? Então não tem como. Agora, eu acho que não é. Se você se obriga a se posicionar, porque eu acho que como artista eu tenho. Não, de repente, a Clarice Lispector, muitas vezes, ela foi apedrejada por não se manifestar politicamente. Eu já li algumas coisas dela falando sobre isso. E a manifestação política dela era a maneira dela, enfim. Às vezes você... Que já é política, né? O que já é isso, às vezes, também eu acho que não fica muito claro. Sabe? Você não precisa estar necessariamente falando de partidos para estar falando de política. Pelo contrário. Né? O partido ele vem por último. É primeiro a sua visão de mundo, a maneira como você coloca as coisas. No caso da Clarice, a maneira como você coloca uma personagem, como você escreve, como você inventa um ser humano, já está impregnado da visão de mundo dela. Eu não preciso saber qual partido político ela está afiliada para saber que é uma artista extremamente generosa com a condição humana. Né? Então, a questão partidária, ela vem, ela pode vir, não é nenhum crime, não é nenhuma obrigação. Eu acho que tudo que nasce a partir de uma urgência genuína é bem-vindo. Caso contrário, é vazio, porque é uma obrigação e você fica também... Né, é isso. O artista é bicho, né? É bicho. Assim, no sentido de da natureza. Se aquilo está premente no seu ser, acontece. Bacanérrimo. Mais alguém? Oi. Tudo. Sim, você sabe. Maria, tudo bem? Meu nome é Felipe. Tudo bom, Felipe? Algum personagem da literatura você gostaria de interpretar? Algum livro que você leu na vida, assim, ao longo da sua carreira? Você falou, poxa, queria fazer esse personagem. Então, eu tenho essa relação com a literatura, com o cinema, da mesma maneira como eu encaro as minhas memórias, assim. Eu não tenho a menor ordem cronológica se eu for falar, olha, quando eu tinha 6 anos, aconteceu isso, quando eu tinha 12, as coisas se misturam na minha cabeça e viram um grande jogo de imagens e cores, assim. Então, existem personagens em romances, eu troco em romances errados, cenários errados, eles ficam passeando pelo meu imaginário, assim. Então, eu também não tenho muito assim, porque eu acho muito que a abordagem que você dá para aquele personagem é o que vai fazer o personagem, não ele mesmo. Mas eu tenho um fascínio inexplicável com a Geni, do Toda Nudez Será Castigada. Eu acho ela a puta mais maravilhosa do mundo. E ela tem uma criança, assim, Então, sempre que eu vejo a nudez, Toda Nudez em cartaz, eu vou para ver o que ela fez com a Geni. Porque eu acho ela... Eu tenho esse encantamento com ela, assim. Mas tem milhões de outras coisas. E personagens. Sei lá, assim... Que eu nem saberia dizer. Porque eu fico... É isso, as coisas passeiam na minha cabeça. Elas viram cores, viram imagens. Tem uma cena do Crime e Castigo que é... eu nem me lembro o nome da personagem, meu Deus. Que é o Raskolnikov com ela na praça. Eu sou fascinada por essa cena, tá vendo? As coisas aparecem assim, são coisas. Então, eu não sei, mas acho que talvez a Geni. Eu não sei se eu tenho vontade absoluta de fazer a Geni, mas eu tenho um fascínio com essa personagem, assim, grande. Muito. Porque ela é muito humana, né? Muito humana, extremamente humana. E como é que você faz uma puta que é uma criança? Né? Então, eu acho maravilhoso, assim. Porque a natureza dela é de criança, ela tem uma ingenuidade dentro dela que é muito bonita. E, ao mesmo tempo, uma prostituta. O que não é absolutamente excludente uma coisa da outra. A ingenuidade e a prostituição. Não é mesmo. Mas é isso, ela me causa esse encantamento. Eu acho que a Geni... A gente pode abaixar só mais um pouquinho para poder ver mais um pouco as pessoas?
Olha só. Ah, é que daí pra coisa, né? Tá bom. É um monólogo, né, gente? Vocês viram? Tá certo. Mais alguém? Imagina, obrigada a No você, fundo. Felipe. Oi, Oi, meu nome é Isabela. Oi, Isabela. Prazer. Prazer é meu. Eu vejo hoje em dia, muitas crianças começando o trabalho incentivado. Como foi a relação dos seus pais, dos seus amigos, quando você decidiu viver da arte? De novo, assim, não teve um momento que eu falei, agora, a partir de hoje, eu vou viver da arte. Porque não tem, assim, você vai... Na verdade, é meio uma maldição, assim. Quando você vê, você já está. Você fala, ai, meu Deus. Então, não teve esse momento de escolha. Teve isso, assim, sempre... o mundo particular muito próprio. Minha mãe sabia que eu escrevia desde cedo. E aí eu fui fazer jornalismo. Ela tinha esperança que eu seguisse um caminho mais tradicional. Mas acho que no íntimo dela, assim, de alguma maneira, ela sabia que alguma hora eu ia procurar alguma outra coisa que me representasse melhor, assim. Mas não teve esse momento, assim, Isabela, as coisas vão acontecendo. Minha mãe nunca teve essa pretensão, nunca me colocou para fazer foto de book, nada dessas coisas. E pelo contrário, ela era meio reticente, assim, tipo... quando alguém falava, ai, quando ela é bonitinha, faz foto. Ela, não, tipo, não, pra quê? Ela é um pouco receosa também com esse meio, assim. A minha mãe, ela é muito mais prática que eu, ela é formada em Direito e ela é super pragmática, assim. Então, eu falo, mãe, para mim, para chegar do branco para chegar no preto, tem milhões de tonalidades e nuances. Para ela, assim, é branco e preto, não tem, entendeu? Eu começo a viajar muito... Eu me chamo Maria Carolina, né? Ela fala, ai, Carolina, tá bom, vai. Então, ela não tem muita... Então, ela sempre teve, acho que até um pouco de receio, assim, sabe? E foi isso. E aí, quando ela viu, eu já estava na Praça Roosevelt fazendo teatro, ela já desesperada, e aí a coisa aconteceu. Mas eu acho que raramente acontece essa decisão, assim, agora vou fazer teatro, agora eu vou... A hora que você vê, meu amigo, já era. Você já está todo fodido. Pronto. Ela teve medo de você seguir a profissão? Por tanto financeiramente falando, a dificuldade da profissão? Sim, certamente. Quando eu falei que eu ia deixar... Não, tentei fazer a faculdade de jornalismo junto com o curso de teatro, né? Ela, não, filha, vai que se não der certo, olha, tá aqui, sabe, você sempre vai ter meu apoio financeiro. Quer dizer, ela não acreditou em momento nenhum, assim, nesse momento, né, lógico. Mas depois, minha mãe, ela, embora seja super pragmática, assim, ela tem uma cabeça muito aberta. Então, ela apoiou e tal. E daí, quando eu comecei a fazer teatro na praça, e 1 ano, 2 anos, ela viu que não ia dar certo mesmo. Porque daí a gente tirava muito pouco, assim, de bilheteria, era um elenco muito grande, geralmente, né? Mas aí teve um evento bem elucidativo disso, que foi quando depois da minha primeira novela, que eu tomei essa atitude de firmar um contrato por obra e não firmar um contrato longo que me deixasse vinculada de forma permanente à emissora. Então, esse foi o momento que ela se posicionou de maneira muito clara e incisiva, de que eu não devia fazer isso, de que eu era louca, completamente louca, de que eu ia sei lá, ia acabar vendendo artesanato na praia, sei lá, qualquer coisa assim. Mas é uma coisa que hoje a gente conversa muito, e ela fala muito que foi uma decisão na hora que ela achava que ela tinha que me acordar de alguma maneira, que eu estava completamente... né, tomada por essa visão romântica de vou fazer arte e tal. Mas eu banquei essa decisão, que não foi fácil, assim. Nós somos muito diferentes, eu e minha mãe, mas a gente tem uma relação próxima. E acho que esse foi o momento mais claro, assim, que ela falou, louca, não vai fazer isso, você vai ser maluca. E daí eu falei que eu ia fazer. Acho que foi essa... Sabe, Maria, que a gente tem um módulo aqui específico no técnico que trata sobre o empreendedorismo, sobre gestão cultural, né? Que é exatamente a gente poder olhar para a nossa carreira de forma romântica, mas prática. Né? Porque não pode perder o lirismo também, né? Mas também tem que olhar para isso. Mas para isso caem anjos do céu, né? E tem um ser
chamada Luciana Pimentel, que é uma pessoa que acreditou em mim quando eu andava descalça na Praça Roosevelt, eu não penteava nem o cabelo, e comecei a fazer publicidade, e ela, a Luciana que está aqui, era a diretora da agência que eu me agenciei, que eu mais fazia trabalhos, e a gente começou, e tem até a ver com a pergunta do coletivo que você falou, porque o coletivo nem sempre é a multidão, né? O meu trabalho com a Luciana é de coletivo, assim. A gente considera Maria Casadeval, esse caminho, ele é nosso, assim. Ele é construído. Então, a Lu, desde esse começo, ela, não sei porquê, é meio louca também, acreditou em mim. E a gente foi, na verdade, afinando uma relação de muita reflexão, de muita parceria. E no começo ela era muito despretensiosa, até o momento que, quando eu fiz a primeira novela, não tinha outra pessoa para chamar, para me ajudar nessa empreitada que não fosse ela. E a gente junta até hoje, assim, e é um trabalho de construção contínua. Essa decisão foi tomada em conjunto com ela, quando eu resolvi, foi depois de muitos diálogos e reflexões, que eu encararia dessa maneira a minha relação com a emissora e o contrato da obra. Então, são decisões que eu não posso tomar sozinha, eu, Maria, quero isso agora. Não, porque é um trabalho coletivo, de construção conjunta, minha e dela, meu e dela, e que a gente respeita muito isso. Então, a gente conversa muito, são cafés infinitos, são almoços que começam 2 da tarde e vão até às 7 da noite, e a gente se ama muito, e de muito amor, sobretudo, assim, e cumplicidade. Então, eu admiro muito o trabalho da Luciana, como profissional e artista também, porque ela é uma pessoa muito sensível, e eu sei que ela admira muito o meu trabalho. Então, esse nosso trabalho é um pequeno coletivo também, que a gente carinhosamente chama de nossa canoinha. Bacana. E ela está aqui, ela vai levantar agora, subir ao palco. Não, ela é muito tímida, ela está quase me matando aqui. Bom, a gente abre para mais uma pergunta e encerra. Não? Oi, Oi. me chamo Camila. Como, Camila? É. Oi, E Camila. eu queria saber como que foi contracenar com o Caio Castro. Eu achei que eu já tinha passado essa fase, não foi dessa vez. Então, mais alguma coisa? Não, só isso. Então, foi bem legal. Foi maravilhoso. Ele é um cara fantástico, muito. Ele é um cara fantástico. E ele tem uma inteligência, ele tem uma perspicácia de televisão, por estava fazendo já há muito mais tempo quando eu cheguei, e de extrema generosidade, o que é muito bonito de encontrar, independente do meio para que você vá. Sim, eu cheguei lá que nem uma pateta assustada, sabe? Era um coelho acuado, assim. E ele pegou na minha mão e falou: fica tranquila, que eu vou te ajudar. E ele foi parceiro, é isso, né? São parcerias. E quando a parceria ela é verdadeira, quando ela existe respeito, generosidade e troca, o resultado, na maioria das vezes, ele é bonito e satisfatório. Então, é isso. Foi uma parceria de muita generosidade e amor profissional. Ótimo. Maria, a gente está super feliz, muito grato. Essa casa é sua. Obrigado por ter vindo, por ter compartilhado conosco, passado essa tarde com a gente. Obrigada a vocês por terem convidado. Eu falei para o André um pouquinho antes de entrar que eu sei que às vezes eu falo pouco na vida, gente, mas é que às vezes quando me dão a oportunidade de falar sobre a coisa que eu mais amo, assim, é como se, nossa, parece pinta no lixo, sabe? Assim, e falar numa conversa sincera, num lugar onde eu me sinto totalmente à vontade, com pessoas interessadas no que eu estou falando. E é muito bom. E aí eu que acabo aprendendo muito, porque são reflexões que eu vou... Enquanto eu estou falando com vocês, eu estou falando, nossa, mas é verdade, e não sei o quê. Então eu espero que vocês tenham se transformado um pouquinho também essa tarde, porque eu me transformei um pouco, assim. Muito obrigado. Obrigada.